Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a leitura do Bhagavad Purana, o livro de Deus, a tradução do Srimad Bhagavatam, feita pelo Swami Tapasyananda. Tapasyananda-ji, um monge da Ordem de São Ramakrishna, que no final dos anos 70 do século passado recebeu o pedido de devotos para que ele pudesse se dedicar a uma tradução erudita deste extraordinário Mahapurana do Srimad Bhagavatam, dos seus 12 volumes. E Tapasyananda realizou esse trabalho e apresenta esta exposição erudita deste livro. E aqui estamos já iniciando essa leitura. Começamos com uma pequena biografia de Swami Tapasyananda, depois fizemos a leitura da introdução, que ele nos apresenta, explicando o significado dos Puranas e do próprio Bhagavata. E agora estamos começando aqui a ler a tradução que ele faz e emoldurando esta leitura com comentários inspirados nos ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa. No episódio anterior, quando começamos a leitura propriamente dita do texto do Bhagavata, tínhamos então a pergunta dos rishis, a Sutta, o grande instrutor aqui. O que acontece, O Bhagavata Purana, o livro que conta os muitos avatares de Vishnu, que é especialmente dedicado à glorificação de Sri Krishna. Ele foi inicialmente dito, Narada para Vyasa, e depois de Vyasa para Sukadeva Goswami, E depois nós temos o próprio Sutta transmitindo para os sábios, No primeiro momento temos Vyasa recebendo de Narada, depois temos o rei Pariksit recebendo de Sukadeva Goswami, que havia recebido de Vyasa. Então, qual é o objetivo aqui? É que nós temos a ideia, o conceito da transmissão divina desse conhecimento, dessa escritura, e a autoridade dessa transmissão é que torna esse texto tão importante, Como Tapasyananda explicou, a linguagem do Bhagavata Purana ela é mesclada de elementos da história, elementos mitológicos. E mitológicos aqui não significa dizer mentira, significa dizer, a moldura daquilo que a nossa mente não pode alcançar através de elementos de alcance. E muitos significados que são para o nosso ensinamento e edificação, tendo Bhakti como o objetivo supremo. O Bhagavata Purana é um livro sobre Bhakti Yoga, definitivamente, embora aqueles aspirantes do caminho de Jnana Yoga, do caminho de Karma Yoga, do caminho de Raja Yoga, encontrem no Bhagavata grande fonte de inspiração, porque evidentemente que verdadeiramente em Bhakti temos a manifestação de todos esses outros yogas. Então hoje, meus amigos, nós vamos ler aqui a resposta de Sutta a essa questão dos sábios. Eu vou fazer aqui uma breve leitura recapitulando o que os sábios perguntaram, porque assim quem estiver vendo aqui vai ter essa associação mais direta. Mas nós temos o vídeo anterior completo a respeito disso, na qual eu fazia comentários em cima de cada uma dessas questões, comentários sobre as luzes do ensinamento de Sri Ramakrishna. Hoje eu não vou fazer comentários a respeito dessas perguntas dos sábios, porque senão ficaria muito extenso, seria uma repetição desnecessária. Então, só para que nós tenhamos aqui o fio da meada, eu vou repetir a pergunta dos sábios e vou depois seguir com a resposta de Sutta. E aí sim, comentando a resposta de Sutta com as luzes do ensinamento de Sri Ramakrishna. Então os sábios perguntaram: ó Sutta, que o bem te acompanhe, cremos que sabes porque, com qual propósito, o Senhor Supremo, aquele que ama e serve ao devoto com total abnegação, desceu à terra. As escrituras ensinam também a filosofia monista, na qual o Jiva funde-se no Ser Supremo.
para aqueles que dela encontram satisfação. Contudo, um mínimo de distinção sem diferença precisa ser admitido. Se Bhakti há de ser entendida como o quinto Purushastra, a meta suprema, superior até mesmo a Mukti, liberação. Ou seja, você deve saber sobre as histórias das vindas do Senhor a esse mundo e deve nisso estabelecer a verdade sobre Bhakti ser superior a Jnana. Ele diz: há aqueles que buscam alcançar o Senhor por fundir-se nele, mas mesmo nesse fundir-se nele deve haver alguma separação. Afinal de contas, para existir Bhakti, precisa existir um pouco de separação para haver relacionamento. Muito bem. A nós, desejosos de ouvir, narra por favor os muitos hinos de louvor compostos por sábios, glorificando suas manifestações especiais, como Kalas, Brahma, Vishnu e Maheshvara, e com os propósitos de criação, preservação e dissolução. Ou seja, descreve para nós como Deus manifesta-se através das gunas, não é? Aquele que recorreu ao seu nome, mesmo em momentos de angústia e desamparo, se liberta imediatamente do ciclo de nascimentos e mortes, pois até mesmo o Deus da morte o teme. Ou seja, aquele que se refugia no nome do Senhor, né? Aquele que se refugia no nome do Senhor não volta ao Sansara. Apegando-se aos seus pés, sem interrupção, os sábios alcançaram a paz eterna e possuem o poder de purificar instantaneamente a todos e a tudo por sua mera presença. O Ganges, tido como o maior dos meios de purificação, purifica apenas após prolongado e contínuo contato, pois o Ganges partiu do pé do Senhor, enquanto os santos estão em contato contínuo por ele, por meio da lembrança constante. Ou seja, está querendo dizer aqui que o Ganges, tão amado tão visto como um sinal, né, da graça de Deus no mundo, ele ainda assim é menor do que os sábios. Os sábios aqui são esses devotos puros do Senhor, ok? Qual pessoa desejosa de purificação não se empenharia a ouvir as glórias do Senhor, glórias que atraem os louvores de todos os santos e anulam os efeitos nefastos da Era de Ferro, esta Era de Kali? Ó sábio, narra-os também com fé os feitos sublimes do Senhor, os auspiciosos Lila Avataras, encarnações lúdicas de Srihari, o Senhor de todos, que ele assumiu por sua misteriosa potência, Maya, para o propósito do jogo divino. Ou seja, está pedindo, né, para que ele descreva, né, as descidas de Deus, os avataras. Narra também a história de sua descida como Deus encarnado, a qual deve ter sido destinada a trazer bem-aventurança eterna e bem-estar mundano a todos os seres. Ou seja, narra a vinda dos grandes seres, potências do Senhor, seus auxiliares diretos, seus associados e também dele mesmo, quando ele se fez presente. Quanto a nós, nunca nos cansamos de ouvir sobre as glórias do mais santo, pois quanto mais um verdadeiro apreciador do sentimento do amor divino as ouve, mais se desenvolve seu gosto por elas. Ou seja, essas histórias elas são incansáveis para quem tem devoção. Quais foram aqueles feitos sobre-humanos de que Shava, juntamente com Rama, realizou quando assumiu um corpo humano, ocultando aos olhos dos ignorantes o segredo de ser ele o Senhor de todos? Aqui ele está dizendo, né? Está associando, né, as imagens de Krishna e de Rama em especial destaque. Né? Quais foram os feitos sobre-humanos de Keshava juntamente com Rama, ou seja, dando essa coloração, né, à devoção. Vendo que na Era de Kali começou, reunimos-nos aqui neste sagrado centro Vaishnava de Naimisharanya com o propósito de realizar Brahma Satra de 1000 anos, ou seja, um serviço, né, de fogo, e ouvir durante esse período as narrativas gloriosas de Hari. A nós, ou seja, é no início da Era de Kali, então nós temos aqui uma proximidade com a passagem de Sri Krishna. A Era de Kali começa quando Sri Krishna desaparece desse mundo. A nós que desejamos cruzar esse mar temível de maldade chamado Kali, a Era, que destrói todas as tendências espirituais do homem, tu vieste verdadeiramente como um piloto enviado pela própria providência divina, o Sutta, né, o narrador. Por favor, responde-nos mais uma pergunta. De onde encontrou sustento o Dharma, a espiritualidade, quando Sri Krishna, o Senhor de todos os yogas, amante dos santos e protetor da espiritualidade, concluiu seu jogo terreno e assumiu sua morada eterna? Ou seja, quando Sri Krishna deixou esse mundo, como pode sustentar-se o Dharma? É o que vai responder agora Sutta. Então, nós temos aqui os primeiros versos de 1 a 4, que são características da legitimidade do texto, né? Vyasa, que é o narrador do Bhagavata, né, diz: Sutta Ugasvara, filho de Romacharana,
Ramachandra, estando muito satisfeito com as perguntas dos rishis, começou a falar em louvor às suas palavras. Ele disse: saúdo o sábio Sri Suka, lá do passado, né? Sukadeva Goswami, que desde o nascimento abandonou o lar, os parentes e os deveres mundanos por estar estabelecido na iluminação espiritual. E quando seu pai, Vyasa, angustiado, chamou com gritos: ó filho, onde estás? Foi como se as árvores das florestas respondessem, pois ele havia percebido o eu como a alma de tudo, dessas árvores e de todos os seres. Saúdo Suka, o filho de Vyasa, mestre até dos grandes contemplativos, que por compaixão pelas almas atadas do Sansara, revelou este Purana supremo, o Bhagavata, texto de poder único, essência dos Vedas e farol luminoso para os que buscam atravessar o oceano ilimitado de escuridão feito da ignorância primordial. A recitação e o estudo do Bhagavata, instrumento de vitória sobre a ignorância, devem começar com saudações ao Ser Supremo, Nara Narayana, a deusa Sarasvati e ao sábio Vyasa. Então aqui esse início, né, é uma chancela da autoridade, está descrevendo, né, a transmissão discipular, da onde vem esse texto, e está considerando aqui que ele sempre deve ser encarado assim solenemente, não é? Como uma celebração da glória de Deus. Então ele diz, né, ao Ser Supremo Naranarayana, a deusa Sarasvati e ao sábio Vyasa. Vyasa foi o transmissor, a deusa Sarasvati é a Shakti da sabedoria. Nós estamos aqui, né, pela Shakti, pela mãe, tudo isso que vemos aqui, os 24 princípios cósmicos. Então ativados, né, este poder da Yoga Maya da mãe, que nos faz compreender, e claro, o Ser Supremo, Naranarayana, identificado aqui, não é? A capacidade de sempre lembrarmos que estamos saudando Deus. Muito bem. Então, a partir daí, esse foi do 1 a 4, né? A partir do quinto verso, nós vamos ter exatamente já o Sutta respondendo, não é? E aí, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo comentar cada um desses versos já com um comentário sobre as luzes de Sri Ramakrishna. Então no primeiro do verso 5 diz: ó sábios, as perguntas que fizeste são lógicas e benéficas, pois tratam de Sri Krishna, o Supremo Ser, e por isso são capazes de conceder o bem-estar a todos e trazer paz ao coração. Não é? Então aqui a identificação já de cara é que ele caracteriza Sri Krishna como Ser Supremo. Swami Tapasyananda havia explicado, né? Sri Krishna é o Ishta Devata do Bhagavata Purana. Ele é identificado como a deidade suprema aqui. Claro que muitas vezes nós vamos compreender que Krishna e Vishnu são o mesmo, não é? Mas o apontamento para Krishna é sempre muito próprio. E a resposta aqui, a primeira, né? As perguntas foram lógicas, elas foram benéficas. Por quê? Porque elas tratam de buscar Deus, não é? Sri Ramakrishna dizia: buscar ouvir sobre Deus traz paz imediata. A mente, ela naturalmente se recolhe, né? Como a agulha, né? Que sempre aponta para o norte. O norte aqui no caso, o norte espiritual, Deus. O interesse genuíno por Sri Krishna, seja por meio de perguntas, né, pelo cantar as suas glórias, por escutar, é um sinal de pureza interior. Então esses sábios, né, como eles perguntam, né, com devoção sincera, Sri Ramakrishna nos lembra, né, que essas perguntas, né, feitas com anseio espiritual, elas são em si mesmo uma forma de adoração. Esse que pergunta, ele é um adorador genuíno. Porque olha o espírito de sua pergunta, né? Não é uma curiosidade frívola. Não existe nenhuma gota de desrespeito. Então aqui nós temos adoração. Adoração no perguntar. O verso 6 diz... Isso aqui são as respostas de Sutta, ok? O dever supremo do ser humano é aquilo que gera devoção a Bhagavan, o ser transcendente. Devoção que é sem motivo egoísta,
que não pode ser impedida por obstáculos e que conduz à verdadeira paz da alma. Então, assim, o dever da alma é a adoração a Deus. É a devoção. Mas qual devoção é essa? É aquela devoção que não tem objetivo de retorno. É aquela devoção que não é abalada pelas tragédias constantes do mundo. É aquela devoção que preenche o coração de alegria e que elimina o nosso condicionamento às coisas desse mundo. Sri Ramakrishna dizia, né, que Bhakti verdadeira é amor sem barganha. É difícil amor sem barganha, não é? Porque o verdadeiro devoto, ele não busca o quê? Trocas, poderes, não é? Ele não deseja o céu. Ele não deseja as delícias do paraíso. Ele deseja apenas amar a Deus pelo amor. Amor pelo amor. Então, esse verso, essa resposta, né? Ela se concilia completamente com o ensino de Sri Ramakrishna. O dever supremo do homem não são os rituais que, desprovidos de Bhakti pura, são rituais secos. Nem nas ações sociais mecânicas, né, dos benfeitores do mundo. Né? Sem amor, nada tem. Lembre-se aqui do apóstolo Paulo, né? Ainda que eu pudesse, né, alimentar todos os famintos sem amor, eu nada teria. Mas o cultivo do amor puro nasce espontaneamente do coração, une este devoto a Deus como uma criança une-se à sua mãe. Então, essa compreensão, né? As perguntas foram genuínas, puras, porque curiosidade sobre Deus. Nisso, a primeira indicação de resposta é: nosso dever é adorar a Deus. Muito claramente. Qual é o primeiro mandamento? Respondeu o Senhor Jesus: ama o Senhor seu Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Né? Verso 7. A devoção a Vasudeva rapidamente gera aversão pela vida dos sentidos e concede o conhecimento transcendente que está além da compreensão e das discussões lógicas. Vasudeva aqui é um nome de Krishna, né? Como vocês devem saber. Mas quem não souber, tá tudo certo. Então, a devoção ao Senhor rapidamente gera o quê? Desapego às buscas dos sentidos. Confere conhecimento transcendental e também altruísta de fato, sem desejo de retribuição. Sri Ramakrishna dizia que aquele que prova o néctar de Deus perde o gosto pelas coisas mundanas, como alguém que prova o doce de puro, né? O doce puro, ele dizia o nome, doce candy, alguma coisa assim, não deseja mais coisas mais grosseiras. Quem come a comida saudável não deseja comida estragada, né? Então esse verso aponta para isso. Aquele que alcançou essa devoção a Deus naturalmente desenvolve desapego, não é? Aquele conhecimento que o mundo adora, né? O conhecimento seco, ele não atrai mais esse. Sri Ramakrishna dizia, né? O Vijnani é superior ao Jnani. O Jnani é o homem da Mahavakya, do Advaita Vedanta, né? Do raciocínio, né? Não isso, não isso. Sri Ramakrishna dizia, né? É aquele que está numa casa apagada, então ele toca na cadeira e diz, não é isso. Ele toca na geladeira e diz, não é isso. Ele toca na estante e diz, não é isso. Toca no sofá e diz, não é isso. Aí ele toca no chefe da casa e diz, é isso. Mas ele não vê. O Vijnani é aquele que a luz está acesa, né? A experiência direta de Deus, né? Então, dizia Thakur, esta realização, este conhecimento é superior a todo debate filosófico. Né? Verso 8. As ações, karma, por mais bem executadas que sejam elas ritualísticas ou deveres sociais,
devem ser consideradas trabalho desperdiçado se não gerarem no homem o deleite de ouvir as atividades lúdicas do Ser Supremo em suas manifestações cósmicas. Isso aqui é um importantíssimo, né, significado. Aqueles que estiverem acompanhando essa leitura e também acompanharem aqui no canal a série do Narada Bhakti Sutras vão perceber como existe total conciliação entre Narada Bhakti Sutras, Bhagavad Purana e ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é? É um mesmo pensamento, uma mesma lógica, né? Sri Ramakrishna sempre advertiu contra o mecanicismo das atividades devocionais, né? Ele dizia, os rituais, esses, mesmo quando são feitos assim, sem amor, eles são positivos, né, no início da jornada. Você não tem nada, né? Então você começa a praticar, né? É como se fossem os primeiros degraus mesmo de uma escada, que busca chegar até o teto, ok? O telhado. Mas o objetivo é isso, é Deus. Se essas ações, então, elas não geram gosto por Deus, e gosto por Deus é gostar de saborear o seu nome, saborear as suas histórias divinas, saborear a sua imagem adorável. A nossa prática, ela se mostra vazia. Então, ele dizia, né, ouvir, cantar as glórias, os nomes do Senhor com amor é superior a qualquer ritual, quando esse é feito sem sentimento. Então aqui, necessário precisamos, né, aplicar amor, anseio às nossas atividades. Então veja que o verso, né, a resposta de Sutta diz: as ações rituais, por mais executadas que sejam, bem executadas que sejam, e os deveres sociais que nós cumprimos muito diligentemente, sem buscar Deus, eles são vazios. Os versos 9 e 10 são assim, não é? Tentar ler aqui diretamente, que tem aqui a parte do sânscrito. Muito bem. Alguns dizem que o Dharma é para gerar artha, riqueza, e que a riqueza serve para kama, desejo, prazer, né? E o desejo deve ser satisfeito pelos prazeres sensoriais. Mas essa visão é errônea e deve ser rejeitada. O Dharma, como o supremo bem humano, não visa recompensas materiais. Artha, se tiver algum valor, é para ajudar a realizar Dharma, e não para gozos sensuais. O kama, o desejo, prazer, por sua vez, não é para indulgência, mas apenas um estímulo colocado pelo Criador para sustentar a vida. E a vida, por fim, existe para a busca da verdade suprema, não para ações que busquem riqueza ou prazeres. Ou seja, os 4 objetivos dignos da vida humana são o quê? São a artha, riqueza, né? Riqueza material, kama, prazer na vida, dharma, retidão, e moksha, libertação dos sofrimentos. Ninguém quer sofrer, ok? Mas aqui qual é o ponto? É inclinar que essas coisas por si só, independentemente de Bhakti, elas são obstáculos. Não é? Então, novamente, né? Como ensinou Sri Ramakrishna, a vida humana, ela existe para conhecer Deus. Nasceu em vão aquele que, tendo obtido esse nascimento, não busca conhecer Deus. Então, Sri Ramakrishna mesmo entendia, né? Qualquer uso da religião para buscar artha, riqueza, para buscar kama, prazer, para buscar moksha, libertação, para buscar simples moralidade, era uma perversão. Ele dizia, né? A religião não é para barriga, é para a alma. Então, essa indicação aqui, né? Porque para muitas pessoas, a religião, dentro do sistema, né, do Varnashrama, tá tudo certo, você buscar esses objetivos da vida. Todos são lícitos. Do ponto de vista de Bhakti, é desvio, se você fica nesses, não é? Então Sri Ramakrishna era muito, muito, muito claro, né, no enfrentamento a essa tendência. Essa tendência leniente de acomodar a religião como uma dessas coisas que cuidam do mundo, né? Então, a vida, né, em todos os seus estágios, elas devem ser voltadas para Bhakti.
Moksha, no sentido bhakta, no sentido de bhakti, verdadeira libertação é amar a Deus. Ok? Então é claro que aqui a gente pode entender assim, a moksha é também esse o objetivo supremo. Mas na descrição do caminho de bhakti, nós temos uma separação entre o desejo de não sofrer o samsara e o desejo de amar a Deus, mesmo no samsara. Então há uma diferença, né? Muito bem. Verso 11. A verdade suprema a ser buscada é descrita pelos sábios iluminados como a consciência não dual. Ela é chamada de Brahman pelos adeptos do Vedanta, como Paramatman pelos seguidores de Hiranyagarbha, ou seja, do controlador interno, né? Hiranyagarbha, o Antaramyan, né? Ou como Bhagavan pelos devotos, ou seja, ela é buscada, né, como Brahman pelos Jnanis, ela é buscada como Paramatman pelos yogis e ela é buscada como Bhagavan pelos bhaktas, pelos devotos. Sri Ramakrishna sempre compreendeu como é o espírito do próprio Bhagavata Purana, a harmonização disso, né? Ele dizia que todos esses elementos são elementos do mesmo ser, do mesmo Senhor, evidentemente. Mas para Sri Ramakrishna, que é um Bhakta, Bhagavan, o Deus pessoal, cheio de amor, cheio de doçura, era o aspecto mais especial, o mais doce, o mais acessível ao coração. Então, por qual razão, dizia Thakur, você vai aspirar por esse absoluto impessoal quando você pode ser amigo do Senhor, quando você pode brincar com o Senhor, quando você pode reciprocar amor com o Senhor, cheio de bem-aventurança? Não tem sentido? Daí que vem a sua frase, né? Eu não quero ser o açúcar, eu quero comer o açúcar. Então, do ponto de vista de Bhakti, não há nenhuma dúvida que é uma perda se você se prende ao aspecto ofuscante do brilho do absoluto Brahman, ou se você quer ter uma relação passiva com o Senhor, não é? Adormecer nele. Todas essas metas, elas evidentemente não são mundanas, ok? Evidentemente que elas são meios sim de ter comunhão com Deus, mas elas não são a suprema. Porque é na relação com o Bhagavan que você manifesta um relacionamento amoroso. Ok? Verso 12. Os contemplativos dotados de fé, renúncia e outras qualidades que conduzem ao despertar, realizam o espírito dentro de si por meio da devoção, a qual é gerada, fortalecida pela escuta e pelo estudo das Escrituras. Ou seja, os contemplativos dotados de fé, renúncia e outras qualidades, conduzem o despertar espiritual, né? Realizando, conhecendo Deus dentro deles por meio da devoção, a qual é gerada e fortalecida pela escuta e estudo das Escrituras. Ou seja, essa categoria de aspirante espiritual, essa categoria de espiritualista, ela vai desenvolver um relacionamento com Deus como yogi, ok? Dentro do seu coração. Mas o que ela tem? Devoção. Sem devoção não existe yogi. O que acontece é que ele está devocionado, ele está voltado devocionalmente a este Senhor que reina no seu coração. Então, toda a substância da sua relação com Deus é essa, dele como morada do Senhor. Mas isso é Bhakti em um sentido indireto. Isso é devoção. Não é uma tentativa de ser poderoso ou de escapar dos sofrimentos do mundo. É um profundo apego ao Senhor nesse aspecto mais interno. Sri Ramakrishna dizia que fé simples, renúncia interior, ele sempre destacava isso, né? Não é a renúncia externa. Você pode ter uma renúncia externa e não ter renúncia interior. A devoção sincera, elas são mais eficazes, são mais concretamente positivas do que erudição e esforço árido para salvar o mundo, ok? Ou tapácias, né? Tentar pelas posturas ou por qualquer tipo de austeridade.
Você precisa ter fé. Mas que fé que Thakur dizia? Fé como uma criança tem na sua mãe. Então, depois de você ouvir sobre Deus, cantar seu nome, a devoção naturalmente crescerá, como fogo levado pelo vento, dizia Sri Ramakrishna. Então, a escuta das Escrituras, e é isso que estamos fazendo aqui, quando ela é feita por um coração aberto, ela acende a chama para o conhecimento de Deus. Então, qual é a nossa esperança aqui ao ler o Bhagavata Purana? É que nós estejamos lendo, ouvindo, com esse espírito de devoção, com o espírito de que Deus preencha nosso coração com amor, não é? Não é uma simples erudição, eu conheço o Bhagavata Purana, agora eu conheço essa literatura, e daí? O importante é que nós estejamos contemplando isso com um olhar devoto. Verso 13. Portanto, ó grande alma, a obtenção da graça de Sri Hari é o verdadeiro objetivo do correto cumprimento dos deveres, tanto sagrados quanto mundanos, conforme prescrito pelo sistema social do Varnashrama. Isso também é dito no Narada Bhakti Sutras, né? Sri Ramakrishna dizia isso constantemente, né? Todos os deveres, eles devem ser realizados, né? Tanto os religiosos, né? O serviço religioso, quanto aqueles, né, sociais, né? O trabalho, cumprir com as suas obrigações junto aos seus deveres de Estado, e os familiares, né? Marido, esposa, pai, irmão, filhos, né? Devem ser realizados com o quê? Constante lembrança de Deus. Trabalha no mundo, né? Mas com Deus no coração. Aí ele sempre dizia, né? Como aquela mulher que vem do interior, trabalha na casa grande da cidade grande. Então ela trata todo mundo, né? Todos os membros da casa como se fossem parentes dela. Mas ela sabe, né, que a sua parentela está lá. Então, assim, né? Viver no mundo com as nossas relações, servindo a todos, fazendo o melhor de nossas atividades, mas sempre com a lembrança de Deus. Não é? Sem esse pano de fundo, aí sim, é difícil viver no mundo. Não é? Então, a relação, né, o Varnashrama é o sistema védico de organização da sociedade, né? Então você tem as 4 Varnas, né? Aqueles que pensam no além, né? Que pensam, né, no sentido da vida, né? Os brahmanes, né? Os teólogos, os eruditos, os religiosos, os sábios, os filósofos. Aí você tem os que governam, os que protegem a sociedade, mantêm a sociedade em ordem, né? Os reis no passado, os governantes hoje em dia, seja qual for o sistema, né? As forças armadas, né? A estrutura, né? que dá à sociedade essa condução. Você tem aqueles que movimentam, né, a vida material da sociedade, né? Os comerciantes, né, os grandes empresários e tudo mais. E você tem aquelas pessoas que movem, né, essa estrutura material do mundo, né? Os operários, os camponeses, as pessoas que realizam, né, o trabalho assim como funcionários. Em qualquer sociedade você vai ter essas 4 divisões, não é? E você tem também os asharamas, ou seja, os tempos da vida. Então, na perspectiva védica, você tem o tempo em que você é um aluno celibatário, você está aprendendo, você está sob orientação de um professor, de um guru, né? Depois você alcança a realização do casamento, você encontra uma pessoa, você quer ter uma casa com ela, você quer ter filhos com ela, você quer ter prazer com ela, você quer desfrutar a vida, né? Passa-se um bom tempo, né? Cria-se os filhos e tudo mais, consegue-se dinheiro, trabalho, essas coisas todas. Depois o que acontece? Você chega a uma certa idade, você está aposentado, você está já com os netos criados, você já não tem mais essas buscas, né? Que você buscou durante muito tempo, né? Busca do prazer, a busca do dinheiro, do sustento da família e tudo mais. Então agora você pode começar a se dedicar a meditar em Deus mais profundamente. E você tem, para alguns, né, um quarto estado, que é aqueles que podem renunciar a tudo no mundo, até a segurança da aposentadoria, e seguir no mundo como errantes, pensadores em Deus. Então essa é a estrutura do Varnashrama. O que Sri Ramakrishna dizia? Todas essas estruturas devem ter como pano de fundo que você busca amar a Deus através de todas essas plataformas. Então não importa se você
aluno, se você é casado, se você é aposentado, se você é um sannyasi. Importa que você realize todas essas coisas com um profundo senso de serviço e amor a Deus. Né? Muito bem. Vamos ao verso 14. Vamos ver quanto tempo tem de vídeo. 35. Acho que eu não vou conseguir ler tanto quanto eu gostaria, porque fica um pouco puxado em relação ao tempo, né? Mas eu vou tentar ler o máximo possível aqui. Então vamos ao verso 14. Portanto, o homem deve com mente unidirecionada ouvir sobre louvar, adorar e contemplar o Ser Supremo, o mestre de todos os devotos. Ou seja, se o objetivo da vida é em qualquer que seja o lugar em que estejamos, nós sejamos centrados em Deus, o que nós devemos buscar? Alimentar a nossa mente com isso. Não é? A Sri Ramakrishna dizia, né? A mente é onde está tudo, né? Ouvir, cantar, pensar no Senhor com o coração puro é o caminho que nos cabe para tentar alcançá-lo. Ele dizia da agulha, né? A agulha que é coberta por lama, que não consegue se unir ao imã. A lama aqui é a mundanidade. Então o coração purificado pelo canto, pelas histórias, pelo nome do Senhor, tira a lama da mundanidade, então faz com que essa agulha do pensamento, da mente, se dirija para o imã de Deus, né? É o constante ensinamento de Sri Ramakrishna. Verso 15. A constante contemplação de seus feitos, os feitos do Senhor, é uma verdadeira espada para cortar os laços das tendências egoístas da ação, que apenas servem para fortalecer o nó do ego no homem. Que homem de discernimento não se sentirá atraído por esses relatos de seus feitos dotados de tal potência? Que é justamente o objetivo do Bhagavata, né? Descrever essas histórias gloriosas de Deus. Sri Ramakrishna dava muita importância, né? A gente sabe, né, que na sua infância a sua grande educação espiritual foi ouvir dos rishis as histórias sagradas dos Puranas, né? Ele dizia, né, assim, que era como se fossem estradas de luz, né? Ouvir as lilas de Deus, ela corta o ego pequeno, o ego imaturo, como uma espada. O Senhor Jesus disse, né, eu vim trazer a espada do discernimento, né? O ego imaturo, o senso do eu pequeno, é um grande obstáculo, é o maior obstáculo, né? Então, o pensamento amoroso e constante em Deus é o que dissolve esse nó, o nó da nossa mundanidade. Então, por isso que é tão importante, né, esse tipo de literatura, que não é literatura, é uma trilha luminosa para alcançarmos Deus. Não é isso? Verso 16. Ao recorrer a lugares sagrados, obtém-se a oportunidade de associar-se aos homens santos e servi-los. Tal serviço fortalece a fé em assuntos espirituais, aumenta o desejo de ouvir mais e mais sobre o Senhor, gradualmente gera um deleite instintivo em tal escuta. A importância, né, de sadhusanga, né? Sri Ramakrishna dizia isso, né? O contato com os santos era uma das maiores bênçãos, né? Ele dizia, né, o ferro torna-se ouro ao toque do mercúrio, ou seja, né, quando você conecta-se com o santo, você que é atado pode se tornar outra coisa. O pecador torna-se puro pelo contato com os santos. Esse é o objetivo de Sadhu Sangha, Sadhu Seva, companhia dos sadhus e serviço aos sadhus. Mas quem são esses santos, né? Os santos são aqueles cheios de amor por Deus. Não vamos confundir as coisas, né? Não tem alguém com um crachá, né, de santo. Não é isso. Não tem a ver com uma identificação, né, institucional sobre isso. Então, quando você vai a esses lugares sagrados, onde você tem esses que estão lá, porque os lugares sagrados os atraem, você tem esse convívio. Krishna, verso 17. Krishna, o amigo dos devotos, purifica os corações daqueles que pronunciam o seu nome.
Ele se manifesta nos corações daqueles que ouvem seus relatos e seus feitos e apaga todas as tendências malignas que bloqueiam seu progresso espiritual. Então, Sri Ramakrishna ensinava, muito concretamente, que, como ensina o caminho de Bhakti, que não há distinção entre o nome de Deus e Deus. Quando você chama o nome de Deus, você atrai a sua presença. Porque o nome de Deus e Deus são um só. Na igreja ortodoxa, no Monte Athos, certa vez se desenvolveu essa perspectiva em virtude da crença dos exicastas, São os monges ortodoxos, cristãos do Oriente, que, sobretudo do Monte Athos, ok? Que se dedicam a purificar a sua vida através da repetição do nome de Jesus Cristo. Então eles começaram a perceber que o nome e Deus são o mesmo. O que é natural, é óbvio de se pensar. Infelizmente, pessoas com mente pequena entenderam que eles estavam colocando ali uma questão dogmática importante, destituindo a Trindade, colocando o nome de Deus como se fosse uma outra pessoa, o que é uma estupidez. Evidentemente, só bloquearam um desenvolvimento muito positivo de resposta natural à vida real dos místicos. Mas aqui, esse é um conceito da fé. E nós devemos ter isso como verdade. O nome de Deus e Deus são o mesmo. Claro que alguém pode ficar em dúvida, Qual é o nome de Deus? São muitos. Então, diz, Krishna se manifesta no coração daqueles que o chamam, daqueles que ouvem seus relatos, os seus feitos, apagando as tendências malignas que bloqueiam o seu progresso espiritual. Ou seja, nós temos esses sanskaras, Nós temos essas imposições. Quando nós temos contato com isso, o nome, as glórias do Senhor, isso vai dissolvendo essas limalhas de mundanismo. Verso 18. Quando essas tendências malignas são mitigadas por meio da aplicação constante ao serviço dos santos e ao estudo das Escrituras Sagradas, desenvolve-se um amor firme e inabalável pelo Senhor, de glória e graças abundantes. Então, essa devoção que surge, pelo contato com os santos, que é muito difícil ter, mas pelo próprio estudo de suas vidas, e pelo estudo piedoso das Escrituras, o coração limpo brota nele naturalmente a flor da devoção. Por quê? Fazemos um solo fértil, Essa analogia do solo do nosso coração, que vai dar a possibilidade da semente germinar, está presente também no ensino do Senhor Jesus, na parábola do semeador, não é? O que se está dizendo aqui, muito concretamente? Que há meios de nós prepararmos esse terreno. Como então devemos contemplar uma literatura espiritual? Com esse espírito de contato com o sagrado, não é? De contato com essa maravilha, com essa luz. Sem esse olhar, sem essa perspectiva, não vale. Você pode ter uma estante cheia de livros sagrados, mas se você os contempla com esse espírito seco, mais difícil que você receba esse bem. Mas se você os contempla como essa possibilidade de trazer o Senhor para o seu coração, ouvindo suas glórias, que maravilha é, não é? Muito bem. Verso 19. Com o crescimento da devoção, a mente é libertada das agitações, das paixões instintivas, como a cobiça e a luxúria, produtos de rajas e tamas, e se estabelece na paz e no equilíbrio de Sattva. Sattva, evidentemente, é a base da vida espiritual, É como a Yoga Maya, Rajas, que é o quê? Paixão pela atividade, pelo movimento, nossos quereres, e tamas, que é justamente a letargia do estímulo bom. O aspirante espiritual dominado por rajas e tamas não tem paz, Então a mente precisa ser sátvica para que ela seja limpa, como um espelho na qual Deus se revela nele. Isso é evidente, Então a atividade de contemplar, meditar numa escritura é uma atividade para aumentar a sáttva. Então, devoção
vai nos fazer consequentemente refrear rajas e tamas. Verso 20. No aspirante que pela prática da devoção alcançou a pureza e o equilíbrio da mente, bem como a liberdade de toda forma de apego mundano, gera-se a intuição do Ser Supremo como uma realidade absoluta. O conhecimento de Deus vem, né? Vem quando há essa purificação da mente. Sri Ramakrishna dizia, né, que Deus é conhecido por aquele que tem essa base. O anseio profundo por Deus, que é consequentemente contraposto à mundanidade, né? Aquilo que eu sempre digo. Se você sobe, você não está descendo, né? Não precisamos, né, ser muito inteligentes para perceber isso. Então, se nós estamos trabalhando em devoção, consequentemente estamos reduzindo o espaço de mundanidade. Então há uma consequência aqui entre a purificação e o aumento da devoção, não é verdade? Então é nessa manifestação de estado é que nós conheceremos Deus. Quando conhecemos, não temos mais imaginação, temos certeza. Por isso que alguém que tenha tido experiências reais não se perde mais nos estratagemas do mundo. A pessoa não será perfeita, pois Deus é perfeito. Mas você vai perceber nela um vigor, né? Você vai ver que durante anos e anos e anos, essa pessoa continua firme num caminho só. Porque ela teve uma visão do real. A realidade real. Ela conhece. Então, os titubeios são próprios de quem está preso à vida mundana. Não é que ele não tenha boas intenções e não queira conhecer Deus, mas ele quer um querer pequeno, né? Então isso é muito importante se considerar. Quando a alma suprema é assim intuída anteriormente, os nós do coração que fazem o homem se identificar com o corpo, como eu, né? O corpo sendo seu eu, são cortados. As dúvidas da mente são dissipadas e todos os karmas acumulados do passado, bem como os vindouros, são dissolvidos. Exatamente, né? A experiência direta de Deus destrói todas as dúvidas. Por causa disso. Porque não é mais uma idealização, é simplesmente o contato com a realidade. Né? Não há mais dúvidas. Depois de ter percebido a existência do real, não existem mais dúvidas. Podem existir outras dificuldades. Saudade. Não é? Querer realizar algo para agradar ao Senhor, tudo isso. Mas a dúvida não. Não é? Por esta razão, os sábios cultivam com alegria a devoção suprema a Vasudeva, que traz paz e bem-aventurança ao coração do homem. Ou seja, a devoção à pessoa suprema, a devoção ao Senhor como Bhagavan, é o caminho mais poderoso. Por este amor puro, você alcança tudo. Deus, dizia Thakur, é alcançado pelo amor. O amor puro. Então aqui, quando fala em Vasudeva, ele está falando do próprio arquétipo de Bhagavan, da pessoa divina. Então os sábios buscam o Senhor. Lembra, né, que falávamos aqui, há aqueles que se atraem pelo aspecto absoluto do Senhor, há aqueles que se atraem pelo aspecto do Senhor vivendo no coração de todos os seres, e há aqueles que se atraem pelo aspecto do Senhor dos devotos. Esse aspecto do Senhor dos devotos é aqueles que os sábios mais sábios buscam. Não é? Por que Vasudeva deve ser o objetivo da adoração? Subtítulo. Verso 23. A Shakti, o poder ou a Yoga Maya do Senhor, tem 3 aspectos. Sattva, forças de paz e iluminação. Rajas, forças de paixão e atividade. E Tamas, forças de escuridão e inércia.
O único ser supremo, Vasudeva, assume esses 3 aspectos de sua Shakti para fins de criação, preservação e dissolução. E passa a ser conhecido respectivamente como Brahma, Hari, Vishnu, e Hara, Shiva. Dentre eles, é por meio da manifestação sádica de Vasudeva que o homem alcança Mukti, libertação do Sansara. Ou seja, né, é a expressão daquele Trimurti tão conhecido, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Aqui nós estamos fazendo uma distinção entre Vishnu e Mahavishnu. Mahavishnu é o supremo Vasudeva aqui. E Vishnu é a sua porção de Sattva no mundo. E a sua porção de Tamas no mundo é a glória de Deus na forma de Tamas. Shiva, manifestado aqui. E a glória de Deus manifestado na força da criação desse Sansara mesmo. Brahma. Então, eles são um aspecto de uma mesma realidade. Vishnu Narayana é a forma sátvica. É a forma mais benéfica para a aspiração da conexão com Deus. Por quê? Porque Sattva é o modo pelo qual alcançamos o caminho de Deus. Sri Ramakrishna contava aquela história, né? Do homem que estava na estrada, ele foi assaltado por 3 bandidos, saquearam, bateram no homem. O primeiro bandido quer matá-lo, o segundo bandido diz, não, vamos amarrá-lo e deixar na floresta, e o terceiro depois volta e desamarra o homem, cuida dele e o leva até a estrada. O primeiro bandido que quer matar é Tamas, o segundo bandido que quer prender é Rajas, e o terceiro bandido que volta e liberta e cuida dele e indica o caminho de casa é Sattva. Ou seja, ainda que presente no mundo, Sattva é o caminho da espiritualidade. Então é o caminho de Yoga Maya. Então, qual das imagens nos aproxima mais de Mahavishnu? Vishnu. Não é? É mais ou menos isso. Muito bem. Muito bem. O verso 24. Terra, madeira, fumaça e fogo são produtos de uma mesma substância e estão progressivamente mais próximos dos sacrifícios védicos, sendo fogo a condição imediata para a sua realização. Do mesmo modo, Rajas está mais próximo da realização de Brahman do que Tamas e Sattva mais do que Rajas, pois Sattva que revela Brahman. Da mesma forma, Mahavishnu, sendo Sattva como seu adjunto e sendo sua manifestação divina, está diretamente relacionada com a salvação do homem. Então, como foi dito por Swami Tapasyananda, o Bhagavata Purana é um livro essencialmente Vaishnava, né? Então ele indica que a personificação das gunas, a mais positiva é Sattva. E Sattva aqui está associado nessa ideia do Trimurti com a figura de Vishnu. Então é natural. Não é que os outros elementos sejam destituídos de Deus, né? Nós não temos aqui a ideia de que algo seja impuro o suficiente para estar destituído de Deus. Então tudo é divino nesse sentido. Mas o que nos faz nos conectar com Deus conscientemente, não através de sua energia, mas através de uma relação pessoal com Ele? É Sattva. Então, esse é o ponto, né, da questão. Não há nesse contexto um mundo abandonado por Deus. O mundo é a própria energia de Deus. Mas como nós deixamos o emaranhado do mundo que nos faz esquecer da relação pessoal com o Senhor? Através do cultivo de Sattva. Portanto, desde tempos imemoriais, grandes sábios têm adorado apenas Mahavishnu, a pura personificação de Sattva e o ser transcendente. Aqueles que seguem seu exemplo alcançarão a libertação, a salvação. Então, quando a gente busca, né, o anseio por Deus ou o clamor a Deus relacionados a poder, riqueza, as coisas do mundo, né? Que meus filhos tenham uma faculdade, que seja alguém na vida. São buscas por Deus, não são? São clamores a Deus.
Mas o que aqui se motiva? O que aqui se ativa? Se ativa uma graça de Deus a respeito do mundo. Se você é um devoto sátivico, quais são as metas? As metas são o Senhor apenas. Então, você vai ter sempre uma representação de Deus para ouvir os seus clamores, seja qual for o seu estado. Mas o estado mais elevado é quando você busca Senhor mesmo. Não que ele faça com que você tenha uma experiência mais bacana aqui nesse parquinho, não é? Os aspirantes à salvação, portanto, a salvação aqui no sentido é a comunhão com Deus, evitam, sem orgulho, as divindades terríveis e elementais e adoram apenas as manifestações gentis e agradáveis de Sri Narayana. Então aqui é uma indicação, né, de que a nossa adoração ela se relaciona com o nosso objetivo. Então aqui é um aspecto que está lá no Bhagavad Gita, né? Todos aqueles que adoram os poderes desse mundo indiretamente adoram a mim, porque sou eu que manifestei esses poderes. Mas eles não estão indo diretamente a mim intelectualmente, com o coração. Então é claro que aqui existe uma limitação. Então o objetivo é buscar diretamente Deus. Aí diz assim, mas então eu tenho que ser um Sri Vaishnava, eu tenho que ser um devoto de Krishna, eu tenho... Não necessariamente, mas você deve buscar o Senhor Bhagavan, o Senhor dos devotos, não é? Então nós temos muitas religiões em que você tem essa subpartição. Você tem o Supremo Deus e tem os seus poderosos. No caso, o objetivo é buscar o Supremo Deus. Por quê? Porque ele é mais rico? Porque ele vai te dar uma casa melhor? Não, porque você quer ele, que é o manifestador de todos os poderes. Não existe politeísmo aqui. Existe Deus e suas manifestações. Homens dominados por rajas e tamas são atraídos por deidades semelhantes à sua natureza, como os ancestrais, os senhores dos elementos, os senhores dos ciclos cósmicos, buscam riqueza, domínio e prole. Então, é exatamente o mesmo ponto, né? A busca, né, por esses elementos da vida prazerosa no mundo. Não é que você não vai ter resultados, mas esse não é o objetivo mais alto, não é? Então, é isso que é muito claro pra gente. Mas apesar disso, Vasudeva é o único ser para quem todas as disciplinas e doutrinas estão, em última análise, direcionadas. Os Vedas têm-no como seu objetivo. Assim também o Yajna, o sacrifício, o Yoga das práticas yógicas, o aprendizado, a tapasya, o Dharma, todos têm-no como seu fim. Nele está o fim e o destino do homem. Ou seja, né, é no Senhor dos devotos que está voltado o sentido de todas as práticas, né? Sri Ramakrishna costumava dizer isso, né? Todos os caminhos levam a Deus, mas ele enfatizava, né, que o fim de todas as práticas, de todos os rituais, de todas as austeridades, de todos os yogas é a visão de Deus, especialmente como Bhagavan, como Senhor dos devotos, cheio de compaixão. Ele dizia, até pode ser que Deus, o Senhor dos devotos, por sua misericórdia, dê a você a experiência, a sensação de mergulhar no Brahma absoluto. Mas é Ele que está dando a você porque Ele quer. Então é claro que o final das contas, o final da busca é Bhagavan, não é? Embora Ele mesmo esteja além dos gunas, o Ser Supremo possui sua Shakti inerente, Atma Maya, constituída pelos 3 gunas de Sattva, Rajas e Tamas, capaz de substituir na condição dual de causa e efeito. Em virtude desse poder, o Senhor projetou tudo aquilo que é visto como o universo. Então, Thakur dizia isso, né? O Senhor criou tudo da sua própria Maya, mas ele permanece não afetado por ela. É como o ator que representa no palco. Deus entra no mundo, mas ele não se mistura com o mundo. Deus não está submetido ao karma, ok? Então essa é a questão. O mundo é uma projeção do seu poder, mas o poderoso está além do seu poder, né? Verso 31. Essa potência, tendo manifestado todas as formas que são combinações dos gunas, ele entrou nelas por identificação,
permanecendo contudo intocado por elas devido à sua consciência imaculada de si mesmo. Sri Krishna diz, né, para Arjuna: Arjuna, eu e você vivemos muitas vidas, só que eu lembro de todas e você não lembra. Né? Então, ele, o Senhor, não está preso ao jogo que ele cria. Né? Então, isso é muito evidente de se compreender. Assim como o fogo mesmo, ao entrar em diferentes pedaços de madeira, manifesta-se como muitos fogos, segundo os combustíveis, assim também o Ser Supremo, a alma de todos, manifesta-se como os muitos, nas diversas formas produzidas pelas combinações dos gunas de Prakriti, tendo entrado em todos os seres criados por si mesmo, mediante a combinação dos efeitos dos gunas, como os elementos sutis, os sentidos da mente, os sentidos e a mente, o Senhor desfruta dos objetos dos sentidos por meio dos corpos desses seres criados, os jivas. Né? Sri Ramakrishna falava muito disso, né, do fogo que está presente na madeira. Né? Ele comparava também, né, Deus, o poder de Deus, né, a luz que brilha nas lâmpadas. Né? Ele dizia, né, você pede a companhia, né, que ligue a sua luz. A companhia é Deus. Né? Então, ele permanece livre, transitando pelo mundo, né? Então isso é muito fundamental de se compreender. Por isso nós o buscamos, porque ele transcende a nossa situação. Você não pode se puxar, né, da areia movediça se puxando pelo próprio cabelo. Isso não tem sentido algum, né? É apenas aquele que está fora disso é que pode manifestar o poder de ajudar. Ele, o protetor de todos os mundos, estende sua graça e auxílio, manifestando-se como encarnações divinas, nascidas entre os devas, animais e homens. O que é isso? A doutrina do Avatara. A doutrina do Avatara é central na mensagem de Sri Ramakrishna. Não é? Assim como o tigre desce na floresta para proteger seus filhos, Deus encarna como homem para proteger os bons e destruir o mal. Então esse aspecto, né, é um elemento fundamental do Bhagavatismo, da doutrina do Senhor. E esse é o coração de todo teísmo verdadeiro. Que separa, né, as doutrinas teístas das doutrinas impessoais e ateístas até. Que desconsideram Deus. Ou Deus é um sentimento, Deus é uma força, coisas assim. Deus como pessoa manifesta-se profundamente na teologia do Avatara. Então, eu sei que no caso dos muçulmanos, né, não há a doutrina do Avatara, mas há a doutrina dos profetas. Então os profetas são aqueles que detêm o mandato. Então, de certa maneira, aquelas religiões que acreditam nos profetas também podem compreender um pouco desse sinal do Avatara, né? Sri Ramakrishna dizia, é aquele como um vice-rei, levando o estandarte do rei, estabelecendo sua lei. Não é? E eu acho que aqui existe um ponto de conexão. É isso, meus amigos. Então aqui começamos a ler as respostas de Sutta aos rishis. Como vocês vão perceber, aqui é a forma de estabelecermos sistematicamente a doutrina de Bhakti Yoga. Uma junção. Ensino de Sri Ramakrishna, Bhagavad Purana e Narada Bhakti Sutras nos dão esse alicerce. E tudo mais que virá nesse canal será sempre nesse sentido, né? De tornar para nós familiar essas ideias, esses conceitos. E eu tenho certeza que a leitura, sim, continuada do Bhagavad Purana vai esclarecer muitos pontos e vai nos dar essa sustentação. Mas, sobretudo, vai nos dar enternecimento do coração, vai nos dar aumento desta poderosa condição de gostarmos de ouvir as glórias e os nomes do Senhor. Isso vai reduzindo o espaço da nossa mundanidade e gradativamente o anseio verdadeiro surgirá em nós e assim podemos ter esperança. O Senhor aparece para nós porque nós nos tornaremos seus devotos. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês acompanhem as postagens anteriores e que estejam aqui na próxima.
Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.